De volta no Grupo Tati de Comunicação, programa Conectado, na Maratona da Informação 79 AM, Tati FM e TV Tati. Comunicação, César Caparelli. Está aqui com a gente, com muito prazer, recebendo aqui o advogado Daniel Ronde. Uma questão complicadíssima nesse final de ano aí, e que muito ainda deve a colaborar aí nesse começo de ano. Até quando a gente vai ouvir essa história e quando vai ser decidido esse juiz imparcial? Ronde, bom dia. Bom dia, meu querido e prezado César Caparelli. Obrigado. Fernando, Kevenato, Carlão, toda a equipe aqui da multiplataforma da Tati. É sempre uma satisfação estar aqui, ainda mais nesse fim e início de ano que eu consigo vir de camisa polo, não preciso estar de terno, barba por fazer, mas essa é a satisfação, mais uma vez, de estar entre amigos. E eu... obrigado por vocês, né, estudar um pouquinho o tema agora, dessa famosa... Não me xinga não, porque ele me ligou da praia e falou assim, convida o Ronde, que ele estuda durante esse período aí do Natal. Que bom, é bom saber disso, viu, Fernando? Mas, de fato, lógico, está repercutindo, purulando, é uma mudança significativa que a gente vai enfrentar a partir agora de 30 dias da promulgação da lei, né, a lei que começa aí no dia que foi... publicada no dia 24, tem uma vacância ainda de 30 dias para entrar em vigência, mas de fato, vocês têm toda a razão, vai mudar muita coisa. Nós estamos mudando de conceito. Nós temos um Código Penal e de processo penal muito arcaico, né? O Código Penal de 1940, e no Brasil não se muda tudo, né? No Brasil vão se fazendo colchas de retalho. Exato. Teve uma reforma em 2008 e agora essa grande reforma do pacote anticrime, né? Ou como alguns gostam de chamar, do pacote do Moro, né? O que de fato causa um certo burburinho, né, todo um antagonismo agora com essas mudanças, foi o fato dessa criação, então, progressista, podemos chamar assim, garantista, do juiz das garantias, né, ou, para quem gosta de nomes mais técnicos, né, do juiz da investigação. Né, a lei vai lá tratar do juiz de garantias, mas todo juiz é juiz de garantia. Esse juiz vem acrescentado na lei nova agora como uma bipartição da fase de inquérito. A partir agora de 30 dias, nós obrigatoriamente teremos que ter um juiz para a fase inquisitiva do inquérito policial e teremos obrigatoriamente um outro juiz que eu digo é uma outra pessoa mesmo, um outro ser, uma outra juíza, um outro juiz, homem, mulher, enfim, mas que vá atuar na fase de conhecimento, na fase de provas. Então, um juiz de garantias, pré-processual, e de um juiz, então, processual. Um juiz que vai analisar tudo aquilo que foi produzido na fase de inquérito, mas que não tenha participado. E qual a bandeira disso acontecer? Qual a fundamentação disso acontecer? Essa questão não é de hoje, o pessoal está falando assim, é a proposta do Freixo, do Marcelo Freixo, que foi de fato ele quem fez a emenda no pacote, mas isso já estava em discussão no próprio Congresso, já havia inclusive estudo do CNJ, comissões já técnicas de aperfeiçoamento. O que se visa, na verdade, é atender uma manifestação mundial, né? Toda a Corte Interamericana de Direitos Humanos europeia, por exemplo, pugna que deve haver 2 juízes, um na fase de investigação e um na fase de processo, desde lá de 82, ainda antes da Constituição nossa de 88. Então, por quê? Qual é a fundamentação mais lógica? A fundamentação é que esse juiz, quando analisa a fase inquisitiva, ele se contamina com aquela paixão humana voltada para a acusação. Então você imagina que você tem nessa fase de inquérito um juiz que decreta a sua quebra de sigilo bancário, a sua escuta telefônica, que determina uma busca e apreensão na sua casa, que te manda prender, que te recebe uma denúncia e que num segundo momento esquece tudo isso, entre aspas, e vai te julgar. É lógico, seria pueril, seria infantil eu dizer que essa pessoa que já
decretou sua quebra, já que decretou sua prisão, fez busca e apreensão, ela estaria isenta de opinião. Só se fosse robotizado. Se fosse robotizado. Ele estaria, inclusive, indo contra a sua própria humanidade, né? Porque nós fazemos julgamentos e pré-julgamentos. Aliás, essa mesma corte interamericana tem uma frase que eu acho linda, que ela fala assim, olha, o prejuízo de se ter um juiz só é exatamente um pré-juízo. Ou seja, ela faz um silogismo, né, para dizer, aquela pessoa, ela fez uma pré-concepção, ela fez uma concepção aonde não se ouviu todas as partes, ela partiu de uma opinião formada... E é muito natural que ela seja contaminada por tudo isso. Até porque ela não tem na fase de inquérito o contraditório, né? Uhum. E esse momento agora, então, nós temos, com muita crítica do presidente Bolsonaro, nós não temos um veto presidencial e isso, de fato, vai acontecer. Ronde, qual é o ponto de partida? Onde que gerou isso? Houve parcialidade e houve essa discussão com relação a esse ou aquele juiz ou não teve um ponto inicial? Olha, na advocacia, na advocacia contemporânea, podemos dizer aí dos últimos, pelo menos dos últimos 20 anos, César, isso já é algo que nós, advogados, já trabalhamos. Só que isso é totalmente desconforme com o que se espera dos tratados de justiça. Porque hoje, o que o advogado tem que fazer? O advogado criminal hoje, ele não tem que se defender de uma acusação de um órgão, de uma instituição séria. Nós não estamos falando de uma instituição hipossuficiente. Nós não estamos falando de uma instituição que acusa, que é uma instituição que não tem uma estrutura adequada, que não tem pessoas sérias, que não tem pessoas comprometidas. Nós estamos falando de uma instituição, que é o Ministério Público, dedicada, que tem por trás uma polícia e que oferece uma denúncia e que deveria ser o órgão de acusação, trazendo a acusação. E hoje, o que a advocacia, a defesa tem que fazer? Muitas vezes acaba tendo que fazer prova negativa. Por quê? Porque a gente não consegue uma imparcialidade no juízo, e isso de forma genérica, e eu não estou de forma alguma menosprezando a honestidade, a competência desses juízes, mas estou dizendo que eu não consigo ter um juiz isento. Por quê? Porque é um juiz que já se contaminou recente na fase de inquérito por aquela alegação unilateral do órgão acusador. Então a grande celeuma hoje é de como isso vai acontecer. Nós temos dois problemas, talvez sejam as principais colunas. Aonde não se tem mais do que um juiz, como isso vai acontecer, que é a crítica do ministro Moro, que fala que traz um dado de 40% das comarcas ter apenas um juiz, e o custo de você ter uma estrutura dessa reforma e com um custo muito limitado, que é os dos tribunais de justiça. Para os processos que estão em curso, isso no teu modo de pensar e de ver, como é que deve acontecer esse processo, essa mudança, na verdade? Os processos que estão em curso, esta mudança. Olha, como se trata de questões processuais, aliás, estive até lendo alguns posicionamentos de outros doutrinadores, inclusive de opiniões lá de colegas meus na USP, nós entendemos que para tudo. Agora, 30 dias, com a entrada em vigor da lei, o juiz que funcionou, que eles trabalhou no momento de inquérito, esse juiz ele não pode mais julgar, ele está impedido. É uma norma de caráter processual e, sendo caráter processual, ela aproveita os processos em curso. Então, nós temos uma causa objetiva de nulidade. Se esse juiz que atuou na fase de inquérito, passados 30 dias agora, ele julgar uma ação, ele está, de acordo com o artigo 3º, item D, essa decisão será anulada. Ele não pode. Isso não vai tornar a justiça, que já no conceito popular ela é demorada, ela é lenta, né, ela é morosa, não vai tornar a justiça ainda mais demorada? Olha, Fernando, talvez tenha-se essa impressão num primeiro momento. Por outro lado, quando você consegue analisar de uma forma sistêmica todo o pacote e também incluindo a normativa processual e o que você espera dos tratados de justiça, isso hoje precisa acontecer. Por quê? Hoje nós temos julgamentos assodados, julgamentos muito de golpe de vista, né? Se condena uma pessoa
simplesmente por um fator de acusação. E muitas vezes, no transcorrer do processo, essa pessoa é inocentada, só que a notícia que se vinculou lá na prisão já criou uma pré-expectativa de que ele era culpado, e no final o sentimento qual é? De impunidade. Então, advogado... E erros, desculpa te cortar, erros crassos, né? Ontem o Fantástico trouxe o erro de dois irmãos. Eu vi, Eudes e Eldes. É. Um com L, outro com U. Eu não sei se tem a ver nesse caso, mas erro crasso, gravíssimo. O cara ficou preso mais de 2 anos, sendo que o culpado pelos crimes ou pelos atos era o irmão. O crime, Caparelli, eu costumo dizer lá para os meus alunos, para os nossos colegas, que o crime ele desperta um interesse no ser humano, né? Eu costumo dizer do exemplo da musiquinha do plantão de uma grande emissora aí. Começou a tocar, você pode estar no banheiro com a cabeça cheia de espuma, que você vai desligar e correr na televisão e falar assim, o que aconteceu? Por quê? No nosso caso aqui é o Tati News. Isso, o Tati News aqui faz isso com as pessoas. Né? Jogou lá o Tati News, o que acontece? As pessoas param. As pessoas param e vão ouvir. Isso não acontece, por exemplo, por uma mudança da efiteusa jurídica da apropriação indevida da posse ou da propriedade. Ninguém vai falar assim, olha, Tati News, mudou a efiteusa e agora você pode... Não, isso não acontece. Mas se a pessoa... por uma legítima defesa, atacou, foi obrigado a se defender, atropelou o marido, filmou. Nossa, isso repercute. O crime causa uma comoção social. E o crime é um fator social. Existe crime desde quando existe sociedade, né? Sim. O crime, ele é um fator social. Então, essa expectativa de que vai causar uma morosidade, num primeiro momento pode acontecer. Mas ainda eu digo, é preferível que a gente deixe um culpado solto do que prenda um inocente. Há um desmerecimento neste juiz que está tomando conta do caso, vamos dizer assim? Eu penso que não. Existe hoje uma crítica muito, muito ferrenha de alguns juízes, de alguns órgãos de classe de juízes, né? Dizendo que exatamente vai se criar uma disputa entre juízes, vai se criar uma... Mas isso é um pensamento reducionista, né? Um pensamento de quem tem... São dois, na verdade, né? Aquele pensamento de uma pessoa que tem a impressão de que um juiz, num determinado momento que vai julgar, ele aperta um botão e ele apaga tudo o que ele viveu e que ele vai trabalhar com uma isenção. De fato, a prática tem nos demonstrado que isso não acontece. Isso não acontece como? Você vê algumas situações que o juiz em interrogatório chega para o réu e pergunta, mas espera lá, réu, você sempre foi dado ao debate, agora não quer responder o debate? O juiz pode falar isso? O juiz pode, mas quando ele faz isso... não é conveniente. Ele está demonstrando uma parcialidade. Lógico, eu tenho um caso de Franca, que eu posso dizer, porque já é processo terminado, já daquela Operação Lavoura Limpa, que eu fui pedir uma liberdade provisória para o juiz lá de Franca, de um preso aqui de Ribeirão Preto, e o preso não tinha sido ouvido na fase de inquérito, tinha sido preso 6 horas da manhã, não tinha sido ouvido naquele dia. Quando eu cheguei para despachar com o juiz escreveu assim, olha, o réu não pode negar o óbvio. É claro que ele sabia que ele estava cometendo crime. Quando o juiz, ele escreveu o que ele deveria só pensar, Kevenato, eu entrei com uma suspeição daquele juiz. Isso é lógico. Por quê? Porque ele já não detinha mais uma incapacidade, uma capacidade de isenção, que é o que se espera de qualquer pessoa que vá julgar alguém. Ou seja, que ele seja imparcial. Quando você faz a cisão desses dois juízes, a tendência é que você tenha isso de uma forma mais efetiva. E, quiçá, a gente possa dizer da mudança agora em nível nacional, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, já funciona esse juiz de garantia há pelo menos 15 anos. Que é a juíza da DIPO, Divisão de Inquéritos Policiais de São Paulo. Uhum. E você vai discutir que isso não funciona em São Paulo? É claro que funciona. Você tem 2 juízes. Um juiz que vai trabalhar só a prova que foi produzida por quem tem obrigação de acusar e um juiz que vai determinar as medidas de urgência, uma busca e apreensão, uma quebra... Isso vai favorecer o Ministério Público? Eu penso que o Ministério Público deveria ser o carro-chefe de aceitação disso. Por quê? Porque ele vai ter um acesso a um juiz de uma forma muito mais efetiva. O que acontece quando isso não é esperado é quando você já vê que existe certos... E eu vou usar uma palavra pesada, mas não encontro outra agora. Aconchavo entre juiz e promotor.
O juiz deve ser juiz. O promotor deve ser promotor, acusa. A defesa deve ser defesa. O juiz julga. O Ministério Público acusa e defesa defende. Se nós estamos, cada um no seu quadrado, podemos usar até essa brincadeira, né? Nós não temos problema nenhum. Agora, o que não dá é para você chegar a muitos fóruns aí, onde a sala do juiz é conjugada com a sala do promotor. Aonde você vê em algumas situações divulgadas pela imprensa, aonde juiz sugere busca de colheita de prova. Você sai aqui do Chile, que já tem o juiz de garantia nessa última reforma, você fala que juiz está indo atrás de prova, eles acham aquilo um absurdo. Como que o juiz vai atrás de prova? O juiz não vai atrás de prova. E juiz não deve ir mesmo. Eu digo para os meus alunos, juiz é uma samambaia jurídica. Ela não se mexe. Ela só se mexe quando ela é provocada. Ou pela acusação ou pela defesa. É isso que funciona a pedra angular da justiça. Se você tem um desequilíbrio nestas posições, você vai ter obrigatoriamente injustiça. E veja só, eu não estou falando de desequilíbrio, inclusive em favor da defesa. Haveria também um desequilíbrio se o juiz fosse um juiz garantista, etc e tal, que dá tudo o que a defesa pede. O que Tolstói já dizia, né? A sabedoria está no meio, né? No meio termo. Então, o que se espera com essas mudanças e com o juiz de garantia, independentemente do que se alega que o presidente não vetou isso por conta da uma expectativa pessoal do filho que está sendo julgado e que não vai poder mais julgar, etc e tal, mas o que se espera é que no mundo isso já acontece. E para que a gente tenha justiça, isso de fato precisa acontecer. Deixa eu só pegar uma linha, Zé, você já vai participar, só pegar uma linha. O juiz que está no caso, ele está analisando o caso, você deve ter vários aí acontecendo, o trâmite deve estar correndo. Ele vai passar para o outro juiz. Sim. Para que seja analisado. Se esse juiz, ele foi o juiz que atuou na fase de inquérito, que determinou busca e apreensão, quebra de sigilo, prisão temporária... Como ele vai ser escolhido? Como ele será escolhido? Aí a lei fala que tem 30 dias para isso ser regulamentado. Nós já tivemos no dia 26 o presidente do Supremo Tribunal Federal, que também é o presidente do CNJ, ele já baixou uma portaria, designou alguns juízes, inclusive um juiz aqui competentíssimo aqui de Campinas, que está na análise dessa formatação. Então, o CNJ, em 30 dias, vai ter que designar como que vai ser feita essa distribuição. Ele já considerou a entrada, a promulgação da Lei 13.964, né, que é de 24 de dezembro, que tem, então, até o dia 23 de janeiro para ser regulamentarizado. Então, aí vai estabelecer critérios, quem vai ser quem, o que vai acontecer onde uma comarca que tem um juiz só. De fato, tudo tem que acontecer num prejuízo, que é um prejuízo de recesso forense agora, de fim de ano, né? Mas isso, de fato, tem que acontecer em 30 dias. O Giovanni, através do Facebook, diz ali, Zé, gente, os cartórios no fórum estão abarrotados de processos. Primeiro, precisamos dar velocidade para o sistema. Cada juiz tem muitos processos para julgar. Gastamos muito com o judiciário e temos poucos resultados práticos. VAR para o judiciário, né? Para o judiciário é piada, diz ele ali. De fato, né? A brincadeira é que o juiz de garantia vai ser o juiz do VAR, né? Aquele que vai fazer uma análise técnica sobre um acontecimento. Que seja, eu penso, e aí, indo contra a crítica do participante, eu acho que seja o VAR. Porque qual é a expectativa do VAR no futebol? Que não haja o quê? Injustiça. Exato. Por quê? Porque o juiz que está dentro do campo, determinada posição que ele está, ele não consegue analisar uma falta de um ângulo que talvez lhe seja desfavorável. E aí ele se socorre do quê? Do VAR. Então, se o juiz, e se pudermos fazer esse paralelo de garantias, ou o juiz da investigação, for o VAR, bom para quem? Bom para a justiça. Porque, mais uma vez, se a gente fizer um exercício aqui, Zé, um exercício aqui de imaginarmos que a gente pudesse estar sendo investigado por uma pessoa que decreta sua quebra de sigilo, que justifica sua quebra telefônica, que te manda prender, essa pessoa é imparcial para te julgar? É claro que não. Não, lógico que não. É lógico que não. Até porque a grande maioria da prova do juiz de julgamento, ela é obtida através de depoimento oral. Sim, né? sim.
E ele, a polícia vai lá e apresenta, ó, foi esse aqui. Ele vai ouvir o cidadão. Sim. O cidadão vai lá responder desde de unha encravada, acidente de automóvel, um homicídio. E olha só, você quando analisa a lei, você já imagina que agora vai ficar em destaque a fase de inquérito. A fase de inquérito que a gente chama de fase escrita, né, que são os termos do depoimento, o juiz não tomou contato com aquela prova. Aquela prova foi feita, aquela oitiva foi feita na delegacia de polícia ou no Ministério Público, que é um órgão que pode investigar. Esse juízo agora, e é uma reserva de jurisdição, o promotor não pode decretar sua quebra de sigilo bancário. Então ele tem que se socorrer de quem tem competência para isso é um juiz. Lógico. Então, o juiz de garantia vai ser esse cara que o promotor vai lá justificar o porquê e ele vai decidir sim ou não. Você quer ver um exemplo? Processos infinitos, inquéritos infinitos. Vai acabar isso. Esse juiz de garantia, agora ele é responsável por analisar, inclusive, o tempo de tramitação desses inquéritos. Opa, essa notícia é muito boa. Então, se você tem, por exemplo, um inquérito. E nós estamos falando de Brasil, atenção, meus queridos. Se você tem um inquérito infinito que se desgasta a pessoa simplesmente porque não se quer chegar a cabo aquela investigação, talvez porque saibam que aquilo não tem de fato nenhuma importância, esse juiz passa a ser responsável agora para trancar essa investigação. É competência expressa na lei nova que ele deverá trancar aqueles inquéritos que não se fundamentam. Então, acabou aquele achismo. Acho que o Daniel Ronde deve alguma coisa. Abra um inquérito, começa a investigar, começa a transformar a vida dele num fim do mundo e isso se perpetua anos e anos e anos. Você fica defendendo algo indefensável, até porque não tem uma acusação clara. E não tem contraditório. E não tem contraditório. Então você não pode se insurgir. Você está na fase de inquérito, não tem contraditório. Olha, eu quero dizer isso. Vai levando. Isso não é justo, Fernando? Lógico. Lógico que é justo. Lógico que é justo. Porque você passa a ter agora uma garantia. Você quer ver algo que vocês vão ter que enfrentar. Junto com a lei, que é o pacote do Moro, está entrando a lei agora de abuso de autoridade. A lei 13.689, que trata da lei do abuso de autoridade, determina agora, por exemplo, que o preso não pode ser exposto. E quem que vai coordenar isso, quem que vai fiscalizar isso e tomar as medidas, inclusive? O juiz de garantia. Então, para que se faz... Vou te dar um exemplo. Preso agora às 8 horas da manhã, com a vigência da lei, ele tem que ser levado a este juiz em até 24 horas. Opa, você quer dizer que é contado em hora? Sim, em hora, sob pena de relaxamento dessa prisão. Então, não só o judiciário, mas a polícia também vai ter que se organizar para que esse preso seja de fato levado à presença de um juiz imediatamente ou antes dessas 24 horas. Ah não, olha, prendeu 8 horas da manhã, deixa ele o dia inteiro aqui no plantão, vamos levar ele com a turma amanhã na hora da troca do plantão no dia seguinte. Isso já não vai poder acontecer. Por quê? 24 horas da prisão, obrigatoriamente ela vai ser relaxada. Questão do Paulo Dias ali, Ronde, ele diz o seguinte, eu pergunto o seguinte, juízes convencionais poderão ser também juízes de garantia? Sim e não. Explico. Juiz convencional, né, como ele chama ali, é o juiz togado, magistrado. Qualquer magistrado pode ser juiz de garantia. Vou dar um exemplo. Imagina que você tenha numa cidade 2 juízes. Um juiz criminal e um juiz civil, que é a primeira distinção quando se tem 2 juízes numa comarca, um fica com o crime, um fica com o civil. O juiz criminal provavelmente vai ser o juiz do processo, ele vai julgar o processo. E a juíza civil, ela vai ser a juíza de garantias. Então, o que acontece? Qualquer juiz convencional, assim dizendo, pode ser juiz de garantia, mas ele não pode ser os dois. Se ele for o juiz que acompanhou a fase de inquérito, ele não vai poder julgar, ainda que ele passe a ser o juiz julgador. Mas se naquele caso ele funcionou como juiz de garantia ou juiz de investigação, ele não vai poder julgar o caso. Você falou de comarcas onde tem um juiz só. Nós temos no Brasil comarcas contíguas, às vezes menos de 100 quilômetros. Sim. Isso é muito comum, por exemplo, em Minas. Sim, né? sim. Aí tem um em Descalvado, o outro fica a 100 quilômetros lá não sei aonde. Descalvado, eu falei, é São Paulo, desculpa. Delfinópolis, né? Quis dizer.
Como é que vai funcionar isso? Olha, Qual é a expectativa? É lógico que ainda tudo tem que ser regulamentado, tem que ser regrado. Sim, mas a primeira percepção que você faz, Fernando, é uma coisa importante, é que de fato nós precisamos de mais juízes. Eu digo isso para vocês e trago uma informação que existe tribunais de justiça que abrem concursos para juízes com, sei lá, um exemplo, 50 vagas e que não são preenchidas as 50 vagas que foram abertas. Por quê? Porque tiveram-se pessoas prestando esse concurso que não atingiram a nota mínima para ser juiz. Então, de fato, nós temos um problema que é de educação jurídica, de concurso público, de orçamento. Tudo isso passa por essa questão do juiz de comarca única. Só que nós temos que enfrentar. Eu lembro quando a gente começava a analisar a lei das domésticas lá, que qual era a discussão? Ah, vai acabar o emprego, não vai ter mais doméstica, porque agora a doméstica está tendo tantas garantias, assim assado. Nós tivemos, quando teve a mudança da lei do divórcio, uma gritaria geral, vai acabar a família, a célula familiar foi destruída com essa lei agora de divórcio, lá de 2002, etc. Então a gritaria agora é essa, olha só, vai aniquilar o processo penal, olha, não vai ter juiz. Calma, nós temos inteligência e criatividade suficiente para colocar em prática isso. Digo alguns exemplos. No caso, como você disse, de comarcas de 100 quilômetros, por que não ter um juiz de garantia regional? Nós temos os juízes auxiliares, nós temos os juízes que pingam de comarca em comarca. Sim. Por que não ter esse juiz numa esfera regional? Por que não ter, por exemplo, a obrigatoriedade de todos os inquéritos policiais, que já é uma realidade do Estado de São Paulo, serem eletrônicos? E a partir da hora que é eletrônico, eu posso ter um juiz em Ribeirão Preto, num gabinete, e esse juiz ser o juiz de garantia. E se precisar ouvir o réu, ou se precisar ouvir o Ministério Público, a lei prevê videoconferência. Ainda que você desloque o preso até o juiz, que ele vai andar 100 quilômetros, ainda é preferível isso do que ter um juiz que analisa a prova na fase de inquérito, se contamina pela opinião, porque nós somos humanos, isso não é nenhum demérito para o juiz. Nós não estamos dizendo pelo que contrário, pelo contrário, vai ajudar, vai colaborar. Sabe, esse juiz, ele é humano, a gente forma opinião. Se nós formamos opinião, muitas vezes com um vizinho novo, ou com uma pessoa que eu estou recentemente conhecendo, é indubitavelmente que o juiz também formará. Se esse juiz ficar distante do julgamento, nós teremos julgamentos mais justos. Tem algumas questões aqui para você. O Rodrigo diz o seguinte, mas espera aí, a Polícia Civil tem déficit gigante no Estado. Hoje apresentar o preso na audiência de custódia é feita de uma forma coletiva. Daí eu pergunto, a Polícia Civil que já tem falta de funcionários e veículos, como fazer para ficar levando para audiência de custódia um a um? Eu devolvo a pergunta, e por que não? Se nós temos vários presos, por que o juiz não se desloca até onde estão os presos? É uma questão, mais uma vez, de... Exatamente, faça a partir dali. Sabe, nós temos hoje a questão de videoconferência, nós temos a questão eletrônica, que é um tratado bastante primoroso para esse tipo de situação. De fato, ainda que a gente possa ter algum tipo de crítica, ainda que possa ter algum tipo de reserva, nós estamos vivendo uma grande reforma. O pacote anticrime muda significativamente várias questões. Quando você for analisar a questão, por exemplo, de saidinha e tempo de prisão, mudou absolutamente tudo. Tudo. E aí você me pergunta, como que o Estado está programado com orçamento para manter, por exemplo, 70% de tempo a mais do preso que está lá hoje, sem estrutura, sem gastar? Não se faz grandes reformas sem estrutura orçamentária. É lógico que a parte agora do Congresso, dos órgãos de fiscalização, vão ter que trabalhar com essa parte de orçamento. Não, e a própria pergunta, ela já vem maculada, né? Ela já vem contaminada, porque ele diz assim, a Polícia Civil conta com dificuldade, já está apontando um erro da Polícia Civil. Então a Polícia Civil que se equipare, ela que se equipe, Sim. Ela que faça realmente, repare os erros dela. De fato, porque é uma polícia investigativa. Exato. Qual foi a última vez que você noticiou aqui uma investigação de piso de qualquer distrito científica de Ribeirão Preto, de qualquer distrito que veio a descobrir uma determinada quadrilha?
Pode acontecer, mas hoje é mais fácil acontecer no Ministério Público do que na polícia. Quantas vezes nós já denunciamos, César, a falta de profissionais da Polícia Civil aqui através do Sem dúvida. sindicato? O sindicato já esteve aqui por inúmeras vezes. Rapidamente, Ronde, só para a gente encerrar, o Paulo diz o seguinte: em conceito sou contra, mas o que vivemos hoje, o juiz de garantia é extremamente necessário. O Giovanni diz, praticamente não se terá mais como apelar para a segunda instância, já vai estar tudo resolvido. É assim mesmo? Não, de fato não. Por quê? Porque o direito de apelação é inerente a qualquer pessoa que for julgada. Pelo menos uma vez, todo mundo, independente do tipo de julgamento, pode apelar. O que acontece é que você produz a prova só na primeira instância. Tribunal, ele vai analisar a prova que foi produzida e as cortes superiores não analisam prova, só direito. Só direito. Então, o que nós temos hoje, na verdade, é uma grande dificuldade por parte dos advogados criminalistas que exercem a defesa do cidadão. E mais, eu repito, o advogado, ele faz o papel de equilíbrio contra a força punitiva do Estado. Se você não tiver o advogado ali na defesa, você corre o risco de ter, de fato, um abuso do poder estatal na pessoa do próprio magistrado, que representa ali o Estado. Então, o advogado hoje, ele vai ter mais mecanismo de poder demonstrar, provar inocências ou graus de responsabilidades diferentes do que de simplesmente acusação. E por outro lado, a acusação vai ter que trabalhar de forma mais efetiva. Não vai poder ter aquele tipo de denúncia, como a gente costuma ver de vez em quando, assim, genérica. Olha, todos participavam dessa empreitada criminosa. E isso tudo... Não, agora a lei discrimina, você tem que dizer fato a fato. O Fernando fez isso. O Caparelli fez aquilo, o Ronde fez aquilo lá. Exato. Se eu decreto uma prisão, olha, eu estou decretando a prisão preventiva do Ronde porque ele está indo atrás de uma testemunha Y. E outra, eu tenho agora a obrigatoriedade de rever isso a cada 90 dias. Então, acabou. O juiz do processo, ele está vinculado, compromissado com aquele processo. Enfim, polêmicas e polêmicas que virão. Tá de férias até quando? Tô de férias. Na verdade, advogado criminalista não é Aí, de férias, né? né? Mas o fórum volta dia 20. Eu tenho uma questão e me permita, advogado tem que cobrar e nós temos que cobrar, né? A única coisa que a gente sabe fazer na vida já me diria uma vez o Wilson Tony, né? Se você sabe fazer bem feito, você tem que cobrar por isso. Mas eu tenho uma questão para te fazer aqui. Como advogado, tem uma questão séria aqui, olha só. Não faço promessas, não corro São Silvestre, não pulo ondas, não gosto de romã e nem envio mensagens. Tenho chances de um ano novo? Tenho chances de um ano novo? Com toda certeza. Com toda certeza. Eu né? devo processar essa pessoa? Eu devo processá-lo? Eu tô ou vendo. não? Eu acabei de publicar. Eu devo processar uma pessoa que não pula ondas, não gosta de romã? Feliz ano novo pra você, Ronde. Obrigado. Mas eu gosto de uva passa. Adoro uva Adoro. passa. Você também? Me convide, me chame, me chama que eu vou. Faça um churrasco de uva passa, eu vou. Feliz ano pra você. Queridos, é Muito sempre uma obrigado, satisfação viu, por de estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa e me sinto entre amigos e contem comigo sempre. Devo processar essa pessoa em primeira ou segunda instância? Olha, se você precisar de um advogado ad hoc, pro bono, você já tem seu amigo aqui. E ótimo encerrar o ano com você, ótimo encerrar entre amigos aqui. A todos Muito um bom. Bom ano. Beijão Um na ano de Denise, nas 2020 crianças. maravilhoso pra todo mundo. Crianças, né? Nas meninas. Sem dúvida. E um bom ano pra vocês. Pra todos nós, queridos. Obrigado. Valeu.